Seu devotamento aos seres criados pelo Pai é total, servindo de exemplo máximo para nós, que ainda sentimos muita dificuldade em favorecer nossos irmãos e irmãs, sem pensar em recompensas, que, na verdade, são perfeitamente dispensáveis. Se o Pai sustenta as aves do céu e veste as flores do campo, quanto mais a nós, homens e mulheres de pouca fé. O devotamento é uma das mais importantes virtudes que devemos exercitar, para merecermos a recompensa da felicidade, que Deus concede apenas a quem muito faz em favor dos outros seus filhos. Peçamos ao Pai que nos livre do nosso egoísmo e enxerguemos o bem de todos, devotando-nos a concretizá-lo, pensando, sentindo e agindo em benefício do progresso intelecto-moral de cada um em particular e das coletividades em geral. 1.3.13 A valentia. Alguns podem dizer que a valentia representa um instinto, enquanto que os outros afirmarão que é reflexo da inteligência. Todavia, para o nosso estudo, o que importa é a valentia utilizada em função do amor universal. Assim é que Jesus enfrentou todos os percalços do mundo material, chegando ao extremo da morte dolorosa, porque tinha como sustentáculo da sua valentia o compromisso de ensinar a verdade aos seus pupilos terrenos. Valentia praticada simplesmente como forma de autoendeusamento, para receber o reconhecimento dos demais, representa uma das manifestações mais funestas do orgulho. Todavia, a valentia na exposição à defesa de um ideal superior, que redunde em benefício, sobretudo, do progresso intelecto-moral das criaturas, é necessária para o próprio aprimoramento dos trabalhadores do bem como também como forma de exemplificação para os que lhe observam e acompanham a trajetória luminosa. Sem valentia, fundada no ideal mais puro, os cristãos dos tempos apostólicos não se teriam deixado sacrificar nos circos da crueldade da Roma antiga. Sem valentia Jean-Hus, Joana d'Arc e outros missionários do Cristo não se exporiam às fogueiras da Inquisição. Sem valentia Allan Kardec não teria renunciado a tudo para se dedicar à codificação da doutrina dos espíritos e Francisco Cândido Xavier não estaria se doando em favor da materialização no mundo terreno de mais de 400 de livros altamente esclarecedores sobre a realidade espiritual. A valentia que nos importa ressaltar é a da assunção de uma mentalidade pacifista, firme nos propósitos de realizar o bem em favor de todos, paciente frente às dificuldades, tolerante diante das oposições, capaz de suportar qualquer sacrifício sem murmurar, a fim de que a tarefa a nós destinada seja cumprida. A valentia sempre caracterizou os missionários do bem, porque eles colocam sua confiança em Deus acima de qualquer apoio material ou pessoal de quem quer que seja e a certeza de que estão servindo a humanidade. Sua recompensa está sempre além dos limites dos interesses terrenos, imediatistas, passageiros e instáveis. Valente é quem, apesar de experimentar o medo, o que é natural, segue adiante e cumpre seu mandato, mesmo que chegue ao final da jornada cheio de cicatrizes e combalido, como Paulo de Tarso, mesmo como Maria de Magdala, que contraiu a lepra e morreu vitimada pela rude desagregação das células orgânicas, ou como Zaqueu, que trocou prestígio e as riquezas pelo anonimato aparentemente humilhante, mas feliz. Alguém pode estranhar a inclusão da valentia entre as virtudes, mas, na verdade, somente consegue manter-se bom e virtuoso quem vence as oposições, os apodos e a incompreensão do meio onde vive com sua valentia pacífica, construtiva, iluminativa, esclarecedora, sustentada pelo amor universal. 1.3.14 A coragem. Nos tempos atuais, ninguém necessita mais dar a vida nos circos da maldade para contribuir para a melhoria do mundo e da humanidade. A coragem que se exige é a de vencer suas próprias más tendências, como preconizava Allan Kardec para caracterizar os verdadeiros espíritas. Devemos ter coragem de olhar para dentro de nós mesmos e enfrentar nossas mazelas morais, vencer a preguiça, a má vontade, o desamor, a frieza moral,
A indiferença pelos sofrimentos alheios, o desejo de projeção inútil, alegria com as desgraças alheias, o orgulho e o egoísmo e todas as falhas morais que ainda trazemos e costumamos querer disfarçar de nós próprios. Essa coragem que devemos desenvolver em grau cada vez mais elevado, para evoluirmos intelecto e moralmente. Sem ela viveremos na estagnação, correndo de um lado para outro atrás de distrações que nos levarão ao desencanto e à decepção, que redundam em doenças psicossomáticas tão comuns nos tempos atuais. É preciso coragem não para vencer nas competições do mundo, que retratam o primitivismo que ainda nos caracteriza, mas para vencermos a nós mesmos, os resquícios do homem velho ou da mulher velha que ainda carregamos como chagas morais na nossa própria intimidade psíquica. A coragem vai passando, gradativamente, do exterior para o interior à medida que evoluímos intelecto-moralmente. O mundo de provas e expiações está se esvaindo e gradativamente vamos ingressando no mundo de regeneração, onde as virtudes serão a mais importante característica dos habitantes da Terra, enfeixadas no amor universal. Oremos ao nosso Pai para que nos dê a coragem necessária para empreendermos a autorreforma moral e a vivenciarmos como Jesus aconselhou. Colocai o lume sobre o candeeiro, a fim de que dê luz a todos os que estão na casa. 1.3.15 A força. A força física foi necessária para a construção das primeiras civilizações, quando o trabalho braçal era praticamente o único meio de melhorar as condições primitivas de sobrevivência. Assim, edificaram-se cidades, monumentos e outras construções, quase todas posteriormente destruídas pela violência dos próprios seres humanos, que viviam muito mais da pilhagem e da escravização dos seus irmãos e irmãs do que do trabalho construtivo e idealista em benefício das coletividades. Todavia, sobretudo com a propagação da mensagem de amor universal, trazida pelo divino governador da terra, que é Jesus, aos poucos passamos a respeitar o trabalho alheio, a construir ao invés de destruir e a pensar em prol da coletividade em vez de cada um só enxergar seus próprios interesses materiais. A inteligência desenvolveu-se, ocasionando o aprimoramento das instituições e das regras de relacionamento interpessoal. Da força física, que predominava, passou-se a valorizar a força da inteligência e aos poucos a força ético e moral. Na fase de mundo de provas e expiações a inteligência ainda prevalece sobre a moralidade, mostrando-se muitas vezes descompromissada com ela, mas, passando a terra categoria de mundo de regeneração, teremos a força moral como referencial da vida da humanidade. Antecipemo-nos nessa conquista, pois o caminho é individual, como informa a Joana de Ângeles, quando diz que, na verdade, cada um está sozinho com sua própria consciência. Apesar de necessitarmos da força física para os trabalhos do corpo, do qual devemos cuidar, e da inteligência, que representa uma das asas do espírito, a força moral é que nos define o grau evolutivo, realmente. 1.3.16 A caridade. Quando Allan Kardec afirmou, fora da caridade não há salvação, estava apresentando aos espíritas um modelo de conduta para não deixar dúvida alguma. Aliás, os espíritas em geral são identificados normalmente pela prática da caridade. Muito já se estudou sobre essa virtude, que, como se sabe, pode ser praticada pelo pensamento, pelo sentimento e pelas ações. Todavia, queremos apresentar aos queridos leitores uma reflexão que pode nos ajudar na nossa vida. Nunca devemos nos julgar superiores àqueles a quem prestamos algum auxílio, porque, muitas vezes, os verdadeiros necessitados somos nós e não eles. Lembremos-nos do exemplo do cego curado por Jesus, que tinha nascido naquela condição com o propósito de testemunhar em favor da causa de Jesus e não porque devesse algo à justiça divina. Outro exemplo, conta-se que Francisco Cândido Xavier foi muitas vezes abraçado longamente por um homem andrajoso e de aparência sofrida, chamado Jorge, de quem a maioria das pessoas se afastava, principalmente pela sua falta de higiene corporal,
sendo que ele, como afirmou Chico, ao desencarnar, foi recebido por Jesus, que veio buscá-lo. A respeito desse último caso, sem entrar no mérito da questão, fica a indagação: quem necessitava mais daqueles abraços cheios de profundo afeto, o médium, que precisaria de reposição fluídica que somente os corações cheios de amor poderiam lhe proporcionar, ou o homem maltratado, que levava uma vida aparentemente sem utilidade? Não devemos analisar as pessoas pela aparência, classificando-as segundo os poucos dados de que dispomos sobre elas, pois, na verdade, quase nada sabemos até sobre nós mesmos. Há quem renasça na condição de deficiente intelectual, mental ou físico simplesmente para despertar a faculdade de amar naqueles que vivem encastelados no egoísmo, no orgulho ou na vaidade. Há muito mais mistérios entre o céu e terra do que imagina nossa vã filosofia materialista e nossa pobreza intelecto-moral. Por essas e outras razões, devemos aprender a nos considerar iguais a todos os irmãos e irmãs em humanidade, auxiliando-os como pudermos, sem achar que somos especiais por causa do muito ou do pouco que lhes fizermos de bom, pois pode acontecer de um mendigo, o doente ou o sofredor que nos estendem a mão estarem milhares de anos à nossa frente na estrada evolutiva. Francisco Cândido Xavier, certa feita, teria afirmado que é verdade que muitos membros da antigos nobreza estão reencarnados, podendo ser identificados, enquanto que muitas eslavadeiras habitam atualmente os planos espirituais superiores. 1.3.17 A indulgência. Jesus foi indulgente com mulher adúltera que os fariseus queriam apedrejar, igualmente com Judas, que o traiu, com Simão Pedro, que o negou 3 vezes, com Saulo, que tentou destruir sua obra, antes de se converter, com Zaqueu, que vivia da usura, mas, sobretudo, com todos que o condenaram, apodaram, maltrataram e crucificaram, não esboçando a mínima atitude de defesa ou reação por uma única razão: amava a todos indistintamente como seus pupilos, a quem competia ensinar pela indulgência e não corrigir com armas da severidade e da dureza. Ninguém realmente o ofendeu, mas agrediu a própria consciência, por ignorância, porque ele não levava em conta as palavras e atitudes dos seus amados, que somos todos nós, mas sim nossas carências intelecto-morais, que ele vem suprindo desde que nos tomou nos braços misericordiosos. Ser indulgente não é ser conivente com os equívocos dos tutelados, mas relevar-lhes a ignorância, ensinando-os com paciência, através da repetição das lições, até que, um dia, despertem, como Públio Lentulus, que se tornou um dos seus mais dedicados discípulos. A indulgência é filha dileta do amor, que nunca se melindra nem se cansa de amar aqueles que ainda não têm alcance intelecto-moral para compreenderem as virtudes. Gandhi foi indulgente com os ingleses, que escravizaram seu país por 2 séculos. Francisco Cândido Xavier era indulgente com aqueles que o criticavam por sua humildade. Divaldo Pereira Franco foi indulgente com o filho que sofria de forte propensão para a prática do homicídio, pedindo-lhe que matasse a ele e nunca a outra pessoa. Quem passa a entender o amor universal se torna indulgente e nunca se julga ofendido. 1.3.18 A benevolência. A benevolência foi exemplificada por Jesus em grau máximo, quando atendia a todos que o procuravam, inclusive o senador Públio Lentulus, imaturo para compreender-lhe as orientações naquele momento. Todavia, enxergando o futuro e o passado, Jesus semeava lições, que muitos somente iriam aprender daí a anos, séculos ou milênios. Ninguém era desprezado por ele, que proporcionava o melhor de si mesmo para incentivar o desenvolvimento da mínima chama que crepitasse no fundo da consciência de cada um. Benevolência é semear em qualquer tipo de terreno, sem aguardar os resultados, que pertencem a Deus. Fazer o bem distintamente ao que nos compete, como aprendizes na vinha do Senhor, que nos contrata para servir, em troca do salário representado pelo seu amor paternal. Não temos a visão do passado nem do futuro,
vivendo circunscritos aos minutos e horas que se sucedem, como oportunidades de crescimento intelecto-moral, e a benevolência é das melhores formas de contribuir para a obra divina, transformando desertos morais e intelectuais em campos verdejantes, de onde brotarão flores multicoloridas e frutos saborosos e saudáveis. Quem é benevolente se assemelha a uma árvore frondosa, sob cuja sombra descansam os caminhantes da vida, e de cujos galhos pendem saborosas frutas, que saciam a fome dos famintos. Pelo contrário, aqueles que ainda não conquistaram essa virtude parecem arbustos ressequidos, enfesados e raquíticos, cheios de espinhos e perigosos para quem se aproxima, pois, além de inúteis, podem ferir as mãos desavisadas que os buscam confiantes. Feliz de quem se transforma em refúgio para seus irmãos e irmãs, pois passa a exalar o perfume da felicidade, atraindo os sofredores de várias ordens, que nele encontram o abraço carinhoso. Assim viveu o Bezerra de Menezes, que ficou conhecido como o médico dos pobres, e assim era Mohandas Gandhi, de quem, como ele mesmo dizia, muitos estropiados da mente se aproximavam, atraídos por seu magnetismo, representado pela benevolência permanente. 1.3.19 A humildade. Jesus, quando disse, "Ninguém vai ao Pai a não ser por mim", não estava se arrogando um prestígio inútil, mas sim esclarecendo-nos sobre quem ele realmente era e é, ou seja, o sublime governador da Terra, a quem compete nos encaminhar para a evolução intelecto-moral. Ser humilde não significa rebaixar-se, mas sim trabalhar pelo bem comum sem outra intenção que a de servir. Não se trata de mostrar-se grande ou pequeno, mas simplesmente cumprir sua tarefa, sem estabelecer comparações inúteis entre evoluídos e primitivos, pois que todos podem desempenhar sua tarefa em benefício do conjunto. Jesus recusou o qualificativo de bom, dizendo que apenas o Pai merecia esse título, mas identificou-se como mestre, professor, pois que, como tal, competia-lhe ensinar a verdade. Portanto, representando o caminho, a verdade e a vida, que conduzem os habitantes da terra a Deus, os quais não chegarão ao Pai a não ser por Ele, único médium de Deus para o nosso mundo. A humildade caracterizava o divino pastor das almas terrenas. E, nessa condição, tinha de colocar a candeia sobre o candeeiro, a fim de dar luz a todos os que estivessem na casa. Os missionários do bem são humildes, mas não omissos, temerosos, subservientes, timoratos, covardes ou tímidos, porque o amor lhes dá a autoridade necessária para falar e realizar em benefício de todos. Não agem por interesse próprio, mas impulsionados pelo desejo de servir a todos. São grandes porque servem bem a todos e não se servem de ninguém. Madre Teresa de Calcutá serviu a vida inteira a cada um em particular, sem nunca ter procurado qualquer benefício pessoal, vivendo com humildade, mas sendo firme nos momentos em que declaração da verdade se fazia necessária. É preciso entender a humildade como a virtude que nos faz desapegados dos interesses pessoais, mas corajosos na propagação do bem e na defesa do progresso intelecto-moral dos outros. 1.3.20 A resignação. Os espíritos superiores nunca pleiteiam aquilo que contraria as leis divinas, isso representa a resignação. Forçar o impossível, precipitar-se na busca do irracional, pretender o injusto, colher frutos ainda verdes, tudo isso se traduz em rebeldia e resignação. Sabendo que Deus é justo e sábio, os espíritos superiores aguardam pacientemente que tudo venha no momento próprio. De nada adianta tirar da terra a plantícula para apreciar-lhe a raiz, sendo que se deve aguardar que o tempo a fortaleça e transforme em arbusto e, posteriormente, em árvore frondosa. Resignar-se a aguardar a justiça divina, sem pretender que ela decida a nosso favor, pois pode acontecer de sermos os réus, que merecem a condenação, e não as vítimas, que devam ser protegidas. Somente Deus sabe quem é culpado e quem é inocente,
Porque enxerga o passado e não apenas o presente, enquanto que nós somente conhecemos alguns poucos anos da nossa vida e da existência alheia. As pessoas resignadas não sofrem com as adversidades, que interpretam como eventos naturais, não tentam mudar as circunstâncias que independem da sua vontade e não atribuem aos outros a culpa pelo que de mal lhes tem acontecido. Tudo tem uma razão construtiva para acontecer e o Pai, que somente permite o bem, mesmo que seja interpretado como mal, vela por todos e suas leis conduzem tudo e todos para o progresso. Sofrer é ignorar a utilidade das lições propiciadas pela sabedoria e bondade de Deus, como o aluno desidioso reclama dos deveres de casa e das lições da sala de aula. Jesus resignou-se com a morte na cruz, pois sabia da utilidade desse sacrifício para marcar a fogo sua passagem pela terra e suas lições. Sócrates resignou-se com sua condenação a beber cicuta, porque seus orientadores espirituais lhe esclareceram a necessidade daquele sacrifício. Gandhi morreu assinado, resignado com os desígnios divinos, em benefício da missão que trouxe ao mundo terreno. Aprendamos a virtude da resignação, que representa amor a Deus. 1.3.21 Aceitação. A aceitação diz respeito à realidade imposta por Deus, que sabemos ser a melhor para o nosso aprendizado, a nossa evolução intelecto-moral. Todas as circunstâncias da nossa vida são favoráveis a esse objetivo, pois, em caso contrário, o Pai, que ama infinitamente suas criaturas, não permitiria que ocorressem. Tudo que nos cerca a existência funciona como incentivo ao nosso progresso intelecto-moral, apesar de, na nossa visão ainda toldada pelo primitivismo decorrente dos defeitos morais e do pouco desenvolvimento da inteligência somente precariamente iluminada pelo amor, enxergarmos quase tudo como obstáculos e sofrimentos, os quais costumam nos desanimar ou revoltar. As pedras, quando juntadas e colocadas na posição certa, transformam-se em base da construção. Os abismos são alertas para nos desviarmos e procurarmos os caminhos da planície. As mudanças climáticas, decorrentes da variação das estações do ano, nos ensinam que os ciclos da vida se repetem e que devemos aguardar a época certa para agir de tal ou qual forma. As facilidades nos mostram que devemos aproveitá-las enquanto estão presentes. Os amigos significam apoio em troca afetiva e os adversários representam um reforço à voz da nossa consciência, mostrando que temos de aperfeiçoar em nós mesmos. Pretender encontrar na vida apenas benefícios é comparável a querer parar a sequência das estações ou a rotação da Terra. Esta aqui alterna os dias e as noites. A aceitação significa a fé em Deus e sabedoria no trato conosco mesmos e com os outros. Trata-se de uma das mais importantes virtudes, visível nas pessoas que atingiram um elevado grau de serenidade. Atualmente, com o estilo de vida direcionado para a competição, o consumismo e o estresse individual e coletivo, muita gente passa o tempo, representado pelas horas de cada dia, sem nenhuma aceitação, querendo alterar a ordem natural das coisas, simplesmente por inconformação, rebeldia ou ignorância. O autodomínio, a paciência e a fé em Deus nos induzem à aceitação de tudo que não depende da nossa vontade e também daquilo que nossa consciência apresenta como útil para nosso progresso intelecto-moral. Querer tudo mudar, obedecendo aos impulsos, ao modismo e à arrogância somente tumultuam a vida individual e das coletividades. Devemos procurar entender as leis divinas para sabermos o que devemos aceitar e o que nos compete mudar. 1.3.22 O perdão. Os espíritos superiores deixaram por último o perdão, com suas ramificações, abnegação e fraternidade. Não terá sido por acaso, mas talvez porque representa a culminância da evolução ético e moral. Recebendo o mal, ao invés de devolvermos na mesma moeda, façamos o bem, através do pensamento, do sentimento e das atitudes. Assim deve acontecer por duas razões. Primeiro,
porque o mal só nos atingirá se Deus assim o permitir para o nosso progresso intelecto-moral e, segundo, porque o mal, na verdade, é o bem representando nossa impulsão para frente e para cima. Querer mal aos nossos adversários é desejar que o professor não nos ensine as lições ou que não nos indique os deveres de casa, ambos que são indispensáveis ao nosso aprendizado. Perdoar não é apenas sinal de espírito caritativo, mas também de compreensão de que a evolução se processa com a presença, na proporção certa, das facilidades e dificuldades. Se os amigos nos trazem as facilidades, os adversários nos colocam no caminho as dificuldades, mas ambas são indispensáveis. Jesus nunca se inquietou com as dificuldades, mas aproveitou-as para ensinar-nos a lidar tranquila e inteligentemente com elas. Se não fossem sua morte na cruz e os episódios dantescos dos circos romanos, o cristianismo não se teria propagado tão rapidamente no mundo, atingindo sua finalidade na mudança dos paradigmas. Perdoar não 7, mas 70 vezes 7 significa aceitar as dificuldades, porque elas existirão sempre, mudando apenas de umas para outras. A evolução intelecto-moral nos faz entender que não temos adversários externos, pois os únicos inimigos reais são nossos próprios defeitos morais, decorrentes da incompletude intelecto-moral que nos caracteriza. Por isso, perdoar aqueles que aparentemente nos prejudicam passa a ser cada vez mais natural e espontâneo. Jesus, mesmo na cruz, nas vascas da agonia, não se esqueceu de pedir ao anjo da caridade que fosse socorrer Judas, o qual tinha acabado de suicidar, e, retornando do mundo espiritual, procurou todos aqueles que o tinham traído e abandonado, para ensinar-lhes que a morte mata o corpo, mas que o espírito é imortal, indiretamente abençoando-os com o perdão. 1.3.23 Abnegação. Para entendermos a abnegação devemos conjugar o auto-amor com o amor e o amor a Deus. Um não deve excluir os outros, pois são diferentes, mas todos igualmente importantes, assim como detém o mesmo valor o amor aos filhos, aos irmãos carnais, ao cônjuge e aos pais. Abnegação não significa deixar de auto-amarmos-nos, investindo no nosso progresso intelecto-moral, mas sim realizarmos esse investimento justamente deixando de lado os defeitos morais, que nos induzem a não enxergar senão os interesses mundanos. Quando levamos em conta os deveres que temos para com o progresso intelecto-moral das outras criaturas de Deus na mesma intensidade com que procuramos amar a Deus e a nós mesmos, estamos praticando a virtude da abnegação. Joana de Ângeles, que viveu muitas encarnações voltadas para a renúncia a si mesma, inclusive na figura de Clara de Assis, quando praticava autoflagelação, atualmente é uma das mais importantes missionárias do Cristo a ensinar a necessidade do auto-amor, pois não se consegue amar a outrem sem amar a si próprio, no sentido mais elevado da palavra, ou seja, investindo no próprio aperfeiçoamento intelecto-moral. A abnegação, como entendiam os anacoretas e os religiosos fanatizados da Idade Média, representa verdadeira racionalidade, incompatível com as leis divinas, esclarecidas através da terceira revelação. A abnegação é doar de si mesmo em favor dos outros sem segundas intenções, é fazer o bem distintamente, é não julgar pelo simples prazer de alegrar-se com as desgraças alheias. É transferir às mãos alheias tudo que não nos é indispensável, é não competir naquilo que não é essencial para nossa sobrevivência e nosso desenvolvimento intelecto-moral, em suma, é considerar todos tão importantes quanto nós próprios, uma vez que, para Deus, os seres que se iniciam na trajetória evolutiva são tão queridos quanto os espíritos puros. A abnegação deve ser praticada com utilidade para nós e para nossos irmãos e irmãs. 1.3.24 A fraternidade. Quanto a este tópico, vamos fugir do estilo deste estudo para fornecer aos queridos leitores os comentários de um jurista francês e, após expor as nossas reflexões, esse terceiro termo da divisa republicana, artigo C. 2, ao
4. É devida aos republicanos de 1848. Todavia, enquanto que liberdade e a igualdade são direitos que não comportam obrigação como encargo de cada um a não ser de respeitar os direitos de outrem, a fraternidade deve ser sobretudo considerada como um dever, mas um dever moral, insuscetível de se traduzir por obrigações jurídicas, salvo se instituir a tirania. Na Constituição, a noção que se aproxima mais da fraternidade é aquela da solidariedade, pr. 46, ao 10 a 13. Para retomar uma expressão de R. Capitante, a fraternidade não é um princípio da democracia, ela é uma aplicação sua. Dictio Minaere de Droit Constitutionnel, Michel de Villiers, Paris, Masson e Armand de Collin Editors, 1998-98. Com a virtude da fraternidade, os espíritos superiores, dirigidos pelo Espírito de Verdade, encerram o rol das 23 virtudes, ramificações do amor. Não há como deixar de reconhecermos a superioridade notável desses mestres, que, do mundo espiritual, orientam os surtos evolutivos do mundo terreno, sob o comando amoroso e sábio de Jesus, a quem nos compete agradecer do fundo da nossa alma por mais essas maravilhosas informações acerca da verdade, que, como ele afirmou, liberta. E é assim que, de joelhos postos na terra, agradecemos ao Divino Mestre e seus emissários, propondo-nos continuar a nossa autorreforma moral e divulgá-la aos nossos irmãos e irmãs em humanidade, colocando a candeia sobre o candeeiro, a fim de que dê luz a todos os que estão na casa, pois não há nenhuma manifestação maior de fraternidade do que contribuir para o progresso intelecto-moral dos nossos irmãos e irmãs em humanidade. 1.4. A vocação profissional. Há duas opções quanto à escolha da forma de ganhar o pão de cada dia, sendo a primeira o trabalho e a segunda as outras maneiras de viver sem trabalhar. Quanto a este tópico, lembramos a nós mesmos a referência que Jesus nos proporcionou quando disse: "Eu trabalho e meu Pai também trabalha", devendo ser encarado como trabalho toda ocupação útil. A respeito, transcrevemos aqui duas lições constantes do livro Luz em Gotas, psicografado por Gilberto Pontes de Andrade, a primeira de autoria de um espírito que utilizou o pseudônimo de um amigo, intitulada O Trabalho, e a segunda, com idêntico título, da Lavra de Lavoisier. O trabalho é um dos principais educadores do caráter do ser humano, porque produz a disciplina, obediência, consciência, atenção, aplicação e a perseverança, dando ao homem habilidade na sua profissão. A aptidão natural e a inteligência são necessárias para que o homem dirija os negócios da sua vida comum. O trabalho é a lei natural da vida, o princípio que impele o homem individualmente e, em termos coletivos, as nações. A maior parte dos homens acha-se obrigada pelo trabalho manual. Mas, ao trabalhar com o cérebro ou com os braços, todos devem dar sua cota de serviço à construção comum do edifício social. O trabalho pode ser considerado como fardo ou castigo. Mas, para o trabalhador, pode ser interpretado como uma honra e glória. Sem ele, nada se pode realizar de construtivo. E tudo que é grande no homem provém do trabalho. A civilização que desfrutamos é o seu resultado em milênios de acumulação operativa. Se o trabalho fosse abolido, a humanidade receberia um golpe mortal. A ociosidade rói o coração e o consome, assim como a ferrugem desgasta o ferro. A indolência degrada, nunca dá bom resultado, é sempre inútil, melancólica e miserável. A preguiça é veneno do corpo e da alma. O homem ocioso é inútil, e qualquer que seja a extensão cronológica da sua vida, ele simplesmente vegeta. A vida de um homem é medida pelo seu trabalho útil. Os primeiros mestres do cristianismo também ensinaram, exemplificando, o valor do trabalho. Dizia Paulo, o apóstolo: aquele que não quiser trabalhar, também não comerá. E ele mesmo glorificou-se de ter sobrevivido pelo seu próprio trabalho, sem ter sido peso a ninguém. São Bonifácio,
ao desembarcar na Bretanha, trazia consigo um volume do Evangelho e sua régua de carpinteiro. E Lutero, no meio de suas múltiplas ocupações, ganhava a vida cultivando jardins, edificando e consertando relógios. Ele dizia: enquanto houver nesta cidade um homem que não trabalhe ou uma mulher preguiçosa, haverá gente sofrendo frio e fome. O hábito de uma ocupação útil é, tanto para o homem quanto para a mulher, uma condição essencial de felicidade e bem-estar. Só é trabalho a ocupação que seja útil, e o bom emprego do tempo é um dos maiores segredos da felicidade. Não deveis deixar que a vossa existência transcorra através de uma luta acirrada, e, por vezes, feroz, no terreno simplesmente utilitarista. Não convém que sejais exclusivamente formigas. Deveis ter, porém, alguma coisa das cigarras. Dessa forma, aprendereis a viver de acordo com a natureza e, portanto, de acordo com as leis divinas. A formiga ensina a perseverança, a ordem e o método, enfrentando e vencendo as escabrosidades do carreiro, e a cigarra mostra a vós o processo de amenizar as asperezas das provações e vicissitudes inerentes à vossa condição atual. O trabalho não é castigo, é benção. Ele deve, por isso mesmo, ser executado com prazer. E o meio de conseguirdes trabalhar prazerosamente é eliminar, o quanto possível, o cunho egoístico de que ele se reveste no mundo onde viveis. O objetivo do trabalho não está, como se imagina, unicamente no lucro econômico que proporciona. Além desse aspecto mercantilista, há um outro que não pode passar despercebido por todos os que visam a própria paz de consciência. Refiro-me à sua finalidade essencial, ao seu motivo elevado, que é promover, acoroçoar a evolução, despertando os poderes do espírito. Tal é, em realidade, a razão superior do trabalho. Portanto, quem trabalha sempre se enriquece. O espírito de verdade, em belíssima passagem de A Grande Síntese, assim se manifesta acerca do magno assunto. A vossa mentalidade utilitária tem feito do trabalho uma condenação, um tormento insaciável de posse. A lei do mais forte, que vigora no mundo econômico, fez do trabalho uma forma de luta e uma tentativa de furto ou extorsão. O trabalho pode ser considerado como uma dor. Mas, ela é justa e está no seu posto certo como uma alavanca da evolução. Exprime nas suas formas atuais, aí no mundo, exatamente o que mereceis e o que sois evolutivamente falando. Todos os males de que padeceis individual e coletivamente são devidos à vossa impotência para fazer o melhor, e à vossa imperfeição social. Mais do que uma necessidade econômica, o trabalho é uma necessidade moral. E o conceito de trabalho econômico deve ser substituído pelo de trabalho-função social. Direi mais, trabalho-função biológico-construtora. O trabalho tem a função de criar novos membros exteriores, como, por exemplo, a máquina, expressões do psiquismo e a função de fixação, pela repetição constante dos indivíduos dentro do esquema social. Procurar entender o trabalho como um instrumento de construção eterna, cujo fruto é também individual sob a forma de aptidões adquiridas para sempre, e não como acumulação de vantagens materiais, imediatas e transitórias. Na figura infecunda, e, por isso mesmo, castigada, prefigurou o Cristo a ociosidade e o parasitismo, quer considerados individualmente, quer relacionados a classes sociais inteiras, que consumem sem produzir. Sabe-se que a cada um é dado segundo as próprias obras. Assim, o trabalho deve ser exercitado como verdadeira bênção e graça divinas. Cada um verificar qual sua vocação é o segundo passo, pois somente exercendo nossa verdadeira vocação, trabalhamos felizes, com rendimento máximo para nós próprios e para os outros. Infelizmente, há quem priorize o dinheiro, as facilidades e o prestígio que determinadas atividades laborais proporcionam em detrimento de outra, que seja sua verdadeira vocação e, assim, tornam-se infelizes no trabalho.
Em uma sociedade utilitarista como a nossa, infelizmente, a maioria das pessoas age dessa forma equivocada, sofrendo as consequências que daí advêm. Nós, porém, autorreformados moralmente, façamos diferente, mesmo que nossa profissão não seja bem remunerada, destacada socialmente ou que exija esforço pesado no seu desempenho, pois, somente assim seremos coerentes com nossa proposta de vida de espíritos a caminho da evolução intelecto-moral com Jesus. 1.5 Casamento ou celibato. Há quem se case simplesmente por medo da solidão, há outros que casam apenas para garantirem a satisfação da libido, há quem escolha o casamento como forma de viver ociosamente à custa alheia, há quem se case para ter filhos e assim por diante. Todavia, podemos contradizer, com vantagens, essas opções equivocadas. A primeira com este argumento, de Joana de Ângeles, somente é solitário quem não é solidário. O segundo com a vantagem de não fazer sua felicidade depender de outrem, principalmente com base na pura e simples sexualidade. O terceiro na necessidade visceral de cada um prover seu próprio sustento com o trabalho útil. O quarto com a possibilidade de se ter filhos sem casamento, por exemplo, através da adoção. Em épocas passadas, o casamento era quase que obrigatório, em virtude das tradições multimilenárias, para as mulheres como forma de sobrevivência, e, para os homens, para manterem o status de pessoas respeitáveis no meio social. Hoje em dia as pessoas estão absolutamente livres para optar entre o casamento e o celibato, porque os tabus quebraram-se e cada um escolhe a forma de viver que mais se coadune com seu perfil psicológico. Escolhamos uma opção ou outra não irrefletidamente, mas sim depois de muito analisar os porquês e as consequências da opção feita, inclusive quanto à pessoa do parceiro ou parceira, pois nossa intimidade não deve ficar exposta ao primeiro ou primeira que apareçam no nosso caminho. Jesus escolheu o celibato, assim mesmo Paulo de Tarso, Chico Xavier, Simão Pedro, Bezerra de Menezes e os outros escolheram o casamento. As duas opções são boas, contanto que obedeçam a determinadas condições, que cada um deve saber ponderar, pesar e medir. 1.6 Objetivos materiais ou espirituais. O que você pretende? É a grande pergunta deste estudo, que deve ser respondida com absoluta sinceridade perante a nossa própria consciência. Depois de muito nos autoanalisarmos, chegaremos à conclusão de que nossa meta é material ou espiritual. Se for a primeira, estaremos nos dedicando talvez apenas formalmente à nossa evolução espiritual, mas, se for a segunda, nosso investimento na nossa espiritualização será sincero e profundo. Não há meio termo entre os dois caminhos, ou vamos para a esquerda ou para a direita. O fato, todavia, de termos nosso trabalho profissional, nossa família e a convivência social normal não nos impedem de priorizarmos nossa evolução intelecto-moral, tanto quanto o fato de não trabalharmos, de não termos família ou não lhe dedicarmos atenção e carinho e não convivermos com ninguém ou convivermos mal com as pessoas não implica em que estejamos evoluindo intelecto-moralmente. As nossas intenções é que são o fator determinante para termos luz interior ou não. Pois essa luz é o resultado dos nossos propósitos mais secretos, caso ela exista, ou a treva interior, caso estejamos imbuídos de propósitos malsãos. O que você pretende, Deus ou Mamon ou Deus ou César? A escolha é nossa, individual, intransferível, verdadeira. Escolhamos bem, no bem, com as pessoas boas, com as pessoas realmente felizes, com os nossos orientadores espirituais, recebendo suas bênçãos na caminhada, que, naturalmente, terá tropeços, mas muito menores que a borrasca dos sofrimentos decorrentes da vida voltada para os interesses mundanos. 2. O investimento no seu projeto de vida. Talvez a conquista mais difícil para o espírito encarnado seja a aquisição da certeza inabalável da realidade espiritual, onde se localiza nossa pátria definitiva.
Uma vez conquistado esse estado de conhecimento e mantido com os orientadores espirituais um contato permanente e estável, a vida do espírito encarnado se transforma em um verdadeiro mar de felicidade, tal como aconteceu com Chico Xavier, Ivone do Amaral Pereira e acontece com Divaldo Pereira Franco, pois felicidade não é não haver problemas na nossa vida, mas sim conseguirmos conviver pacificamente com eles, como o aluno que gosta das aulas, gosta do colégio, das matérias escolares, dos professores e dos colegas, mesmo tendo de não faltar às aulas, às provas e fazer os deveres de casa. Ivone Pereira afirmava que uma das realizações mais importantes na vida dos encarnados é sintonizar com seus guias espirituais. Divaldo Franco disse, certa vez, que estava aprendendo a sintonizar mentalmente com o espírito Sundar Singh, que é Paulo de Tarso. Tanto nos momentos de dificuldades quanto na rotina do dia a dia, a sintonia com os amigos espirituais significa a maior felicidade que alguém pode pretender, porque são amizades puras, que superam em qualidade qualquer outro tipo de convivência comum, porque nada atende segundas intenções, são aqueles que fazem tudo pela nossa evolução intelecto-moral, ou seja, nossa felicidade verdadeira. Podemos ter algum desses amigos encarnados, convivendo conosco, e, nesses casos, nossa integração realiza-nos plenamente. Sejam esses amigos do mesmo sexo nosso ou oposto, pois a troca energética é que conta e faz a diferença. Chico Xavier dizia que a amizade entre amigos do mesmo sexo é homossexualismo, no sentido mais elevado da expressão, sem significar promiscuidade sexual, que é coisa totalmente diferente, tanto quanto a amizade profunda entre pessoas de sexos diferentes é amor, sem se traduzir igualmente em promiscuidade sexual. Emmanuel afirmava que há espíritos que amam um ao outro profundamente sem nunca se terem tocado, o que é uma realidade. Precisamos superar os preconceitos e a mesquinhez que se enraizaram na nossa mente no decurso dos milênios passados, reconhecendo, como diz Divaldo Franco, tudo é sexo, todavia, não necessariamente a vulgaridade das manifestações primárias do contato físico à moda dos nossos irmãos e irmãs dos reinos inferiores da natureza, ou seja, nós mesmos quando passamos por esses reinos. Quando nosso projeto de vida é felicidade, baseada na autorreforma moral, tanto faz sermos celibatários, como Leon Denis, Jean Hus, Madre Teresa de Calcutá, quanto casados, como Allan Kardec e outros tantos, estaremos ligados pelo amor universal, inclusive principalmente aos nossos orientadores espirituais, que nos amam profundamente, pois sua superioridade os leva ao sentimento intenso e puro, que caracteriza o autêntico amor universal. Realizando nosso projeto de vida, estaremos sempre em contato com eles, de forma a percebermos claramente essa ligação mental, se somos médiuns, ou de forma difusa, se não temos a mediunidade explícita. 2.1 A procura de aliados. A procura de quem se nos partilhe os ideais é natural, servindo de exemplo as grandes amizades que se manifestaram na vida de um Jean Hus, de Allan Kardec, de Chico Xavier e de Divaldo Franco. Quanto a Chico, vale a pena relembrar os famosos amigos do arco-íris, que encarnaram para estar próximos dele, acompanhando e apoiando na sua vida missionária. Devemos sempre procurar aliados do nosso projeto de vida de autorreforma moral, todavia, mesmo que não encontremos nenhum encarnado, liguemos sempre o pensamento aos amigos espirituais, pois não faz diferença se nossos olhos de carne veem ou não nossos verdadeiros afins pelo coração ou se nossos braços físicos os podem estreitá-los em longos abraços, pois o pensamento é nossa mais importante força, para o qual não há distâncias intransponíveis, nem diferença de dimensões que impeçam o dar e receber das trocas afetivas. Compulsando, por exemplo, a biografia de um Jean Hus, vemos como ele era feliz, idolatrado praticamente pelos seus patrícios, que nele confiavam plenamente e que, até hoje, o tem na conta de um verdadeiro pai espiritual,
sem contar as amizades profundíssimas que manteve com Jerônimo de Praga e outros contemporâneos cujo nome a pobre história terrena não registrou, mas que são considerados heróis do idealismo nos registros do mundo espiritual, que são os realmente fiéis à verdade. Procuremos aliados dos nossos elevados ideais e os acharemos no mundo terreno, enquanto que continuaremos a tê-los nos amigos espirituais, que nos apoiam e orientam. 2.2 A persistência nos seus projetos. Nunca desistir de continuar na autorreforma é o mais importante trabalho que podemos realizar no mundo terreno. Chico Xavier nunca se envergonhou de reconhecer seus equívocos, que declarava quem quisesse ouvir. Gandhi, na sua autobiografia, afirmou suas falhas. O importante é levantar-se depois da queda e continuar caminhando, seguindo a espiral evolutiva, que é um aclive suave, mas contínuo, sem nenhuma descida, mas que nos aproxima cada vez mais do topo da montanha, que é a perfeição relativa, sendo que a visão do horizonte vai se mostrando cada vez mais ampla e clara, como nos altos píncaros do Himalaia. Como disse Jesus, a morte não importa, mas a continuidade nos ideais, pois, na verdade, a morte é somente a passagem para nossa verdadeira pátria, assim também afirmando Francisco de Assis. A autorreforma é sinônimo de perfeição relativa e compensa a todos os sacrifícios, pois estaremos sempre acompanhando os dos espíritos mais perfeitos, mesmo que não os vejamos explicitamente, sendo que o próprio Divino Mestre estará nos apoiando, através dos seus prepostos, mas, acima de todos, estará o próprio Pai Celestial, que se comunica conosco através da nossa consciência, iluminando-a com a paz indefinível, que se chama felicidade, que os ladrões não roubam, a traça não rói nem se deteriora com a ferrugem. 2.3 A certeza da vitória. Quantos exemplos já tivemos na história da humanidade de vitoriosos sobre si próprios, ou seja, sobre o lado sombrio do seu passado espiritual. Depois de vermos Moisés, Sócrates, João Batista, Mãe Santíssima, João Evangelista, Maria de Magdala, Zaqueu, Paulo de Tarso, Joana d'Arc, Jesus, Jerônimo de Praga, Allan Kardec, Leon Denis, Bezerra de Menezes, Bittencourt Sampaio, Mohandas Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Sundar Singh, Yukteswar, Paramahansa Yogananda, Chico Xavier, Divaldo Franco, sem contar inúmeros outros, ainda teremos dúvidas sobre que caminho tomar. Isso sem contar o próprio Jesus, divino governador da terra, modelo perfeito de todas as virtudes, que vivenciou a realidade terrena para demonstrar a possibilidade de sua concretização mesmo em meio às agruras da materialidade, ensinando, pelas palavras e pelo exemplo, que o que importa é o mundo interior, a realidade intelecto-moral do próprio espírito e não as circunstâncias externas. A vitória é representada no desenho da capa como a concessão, por Jesus, autorizado por Deus, a cada espírito vitorioso, das estrelas de 5 pontas, que passam a brilhar na fronte dos mártires da própria autossuperação. O desenho mostra a sequência do espírito, da escuridão interior até a claridade máxima, quando recebe o prêmio já referido, tudo isso acontecendo sob o olhar amoroso e sábio do Pai Celestial, que, independente da luz que Jesus endereça a cada um, nessa trajetória, emite sua luz fecundante em direção a cada filho e filha, lhe incentivando o ânimo para que siga adiante. Fim.